Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de começar a minha intervenção saudando os representantes da ANIL, portanto, começando pela doutora Maria Cândida Marramaque, o Dr. José de Oliveira Marques e o Dr. João Santiago. E também agradecer a clareza da apresentação e quero também saudar os deputados aqui presentes e os assessores. Portanto, agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD a apresentação da realidade do setor dos laticínios, nesta que é a Casa da Democracia e particularmente na Comissão de Agricultura e Pescas. Eu sou pessoalmente uma consumidora de leite e derivados, que são, de resto, alimentos fundamentais na dieta de milhões de pessoas, sendo inegável a importância do consumo de leite na sociedade, até porque integra, desde há várias décadas, a alimentação que é fornecida de forma gratuita às crianças em contexto escolar. Atualmente, o leite disponibilizado às crianças tem sofrido alterações no sentido de se adaptar aos condicionalismos de saúde com que se debatem, e, de facto, o setor do leite tem sido não só adaptado ao nível dos mais jovens na sua oferta, mas também tem respondido de forma inovadora aos novos paradigmas de consumo. É um setor de referência e é, de facto, inspirador. Os novos paradigmas de consumo e também a crescente preocupação pelo bem-estar animal são ilustrativos neste papel. É um setor em constante debate, como vimos, com, obviamente, preocupações que devem ser acauteladas e também, em termos de opinião pública, ultrapassando a questão sobre o impacto deste produto essencial, que é a presença obrigatória na dieta e no cabaz dos portugueses, somos constantemente confrontados com notícias, nomeadamente relativamente aos preços. Portanto, em dezembro de 2024, de acordo com os dados do Eurostat, Portugal apresentava-se como um dos países nos quais o preço do leite mais desceu. De acordo com a APROLEP, o mercado português é deficitário em leite e existe dificuldade de produzir e escoar, de produção e escoar o mesmo. Solicitamos, por isso, um esclarecimento desta situação, dado que pelas leis da oferta e da procura, caso exista um caso deficitário, o mesmo ocorrerá por falta de oferta. Sendo conhecedores da realidade do setor e dos padrões e tendências de consumo, na vossa opinião, que medidas consideram que deverão ser adotadas em nível nacional de modo a promover o consumo de leite e proteger os seus derivados, como ouvimos há pouco a questão do queijo, para tornar esta atividade interessante para novos produtores e, obviamente, também estar à altura daquilo que é a concorrência? A minha segunda pergunta vai no sentido de saber, devido à dispersão geográfica relativamente à produção, como caracteriza os produtores de leite e que tipo e qual o valor de investimento de um projeto de produção de leite e de transformação, em média. Como é assegurada uma agricultura circular na exploração ou numa unidade de transformação de produtos lácteos? Quais as dificuldades com que se debatem, além das que referiu, relativamente aos licenciamentos? Outro tema atual tem que ver com a doença da língua azul. Perguntar se houve algum efeito na produção, se verificaram alguma variação na produção ou, eventualmente, no próprio consumo de leite. De que forma as alterações climáticas afetam a produção e que medidas podem ser implementadas para mitigar os impactos das mesmas? Na vossa opinião, se já estão a ser implementadas ou o que é que ainda se pode fazer para, de facto, reduzir esse impacto? Há pouco vimos relativamente ao queijo, mas, de uma forma geral, quais são os principais mercados nacionais e internacionais? E, finalmente, saber se os associados da ANIL dispõem de uma carteira diversificada de clientes ou têm contratos previamente estabelecidos. É só. Muito obrigada.